Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vender mais com afiliados dentro do TikTok Shop, tá? Então, aqui hoje na nossa agenda, a gente vai estar dividindo em quatro pilares. Então, o primeiro a gente vai falar sobre como vender mais no afiliados dentro do TikTok. Aí, durante as nossas aulas, a gente vai estar tendo alguns quizzes com prêmios também. Então, fiquem antenados aí na webinar. Para quem fica até o final da webinar também, a gente vai estar disponibilizando alguns benefícios, tá? Então, quem ficar até o final, a gente vai estar disponibilizando alguns QR Codes para vocês estarem pegando alguns benefícios, também compartilhando alguns insights com vocês. Aí, bem no finalzinho, a gente vai estar abrindo o chat, vai estar lendo algumas dúvidas que vocês vão tendo, aí vocês vão poder estar enviando para a gente, tudo bem? Então, vamos começar. Hoje, então, a gente vai falar sobre como vender afiliados com seis pilares principais. Então, a gente vai estar demonstrando para vocês como que a gente faz a seleção de influenciadores de alto ROI dentro da plataforma do TikTok, os tipos de colaboração no TikTok Shop com afiliados disponíveis, os modelos de parceria, estratégias de envios de produtos e também sobre controle de alinhamento de conteúdo com os afiliados e a leitura de análise dos resultados. Então, primeiramente, a gente vai iniciar falando sobre como a gente seleciona os influenciadores com alto ROI. O ROI, ele é o retorno sobre o investimento. Então, acredito que assim, a maioria dos vendedores, quando eles vão selecionar o influencer, eles ficam pensando, né? Qual influencer que eu escolho, como que eu escolho, qual é a análise que eu faço, tá? E a primeira coisa que a gente normalmente faz para fazer essa análise, né, de influenciadores de alto ROI é ver a taxa de engajamento do influenciador. Desculpa, pessoal. Então a gente tem que ver número de curtida, comentários, compartilhamentos. É importante quando vocês estão escolhendo o influenciador que vocês querem fazer a collab, vocês estarem vendo o histórico desse influenciador. Então, até vídeos anteriores ou outras colaborações que eles já fizeram anteriormente, para vocês verem o resultado que os vídeos que esse colaborador faz ou as lives tá dando resultado para os vendedores que fizeram as collabs, tudo bem? Aí, outro ponto muito importante é sobre o nicho do produto. Então, a gente sabe que tem muitos influenciadores muito grandes dentro da plataforma, mas é muito importante a gente entender que nem todo influencer é bom para desenvolver o nosso produto e também vender o nosso produto. Então, a gente sempre tem que ter essa delicadeza de verificar o nicho do influencer para ver se ele é compatível com o nosso tipo de produto, certo? Aí, o tipo de conteúdo produzido é bem importante, tá, gente? Porque dependendo do produto que vocês vendem, é um tipo de vídeo que é melhor para vendas. Isso até para os afiliados, tá? Cada afiliado, vocês vão ver que eles têm um estilo de vídeo que eles costumam fazer, um padrão. Então, alguns fazem mais reviews, alguns fazem mais unbox, outros gostam mais de live, outros fazem tutorial, alguns deles fazem storytelling, né, com os produtos. Então, vocês vão ver se o produto de vocês encaixa dentro daquele tipo de conteúdo produzido pelo influencer, tá? Aí é importante vocês fazerem a análise do público também, do influenciador que vocês forem selecionar. Então, hoje em dia, por exemplo, se o seu nicho for um nicho pet, por exemplo, você vai ver se esse influencer tem público também que está engajando com ele referente a produtos de pet ou algum assunto sobre pet. Ou, por exemplo, se o seu produto é maquiagem, você vai ver se o influenciador ou influenciadora, eles têm um público também já que engaja com eles referente a esse tipo de produto. Aí, além disso, também é importante vocês verificarem a questão de localização, né? E interesses. Então, por exemplo, às vezes tal produto, ele é mais compatível com tais regiões, ou tais regiões são mais propensas a comprar tipos de produtos. Então, vocês vão ver se aquele influencer, se o público dele está mais voltado para aquela região ou não. Aí a gente vai mostrar para vocês também, dentro da plataforma, como que vocês fazem essa análise, porque o próprio TikTok Shop, ele disponibiliza, tá bom? Todos esses recursos para vocês poderem estar analisando aí dentro da própria central de afiliados da TikTok Shop. Então, aqui a gente vai mostrar um tutorial bem rápido para vocês de como que a gente acessa essas informações, tá? E aonde que a gente analisa. Então, quando vocês entram na central do vendedor, a princípio, vocês vão ter essa página inicial, tá bom? Aí vocês vão embaixo de marketing, tem esse campinho de afiliados. Mesmo vocês que já começaram aqui com essa mensagem boas-vindas e clicarem em começar, vocês vão ver que sempre que vocês entram na página, ele vai aparecer de novo. Não tem problema, tá, gente? Ele aparece essa página porque a gente entra como central de vendedor e a gente tem que migrar para a central de afiliados. Então, vocês clicando nesse começar, a gente consegue entrar para a central de afiliados aqui, tudo bem? Aí, na página de central de afiliados, na página inicial, a primeira página que vocês olham, vocês já conseguem ver a visão geral das vendas do afiliado de vocês.
A gente vai explicar também um pouquinho mais para frente os tipos de afiliados. E dentro da própria central de afiliados, eles já recomendam alguns criadores. Esses criadores que eles recomendam são criadores que estão com alta taxa ou têm alta conversão. Mas aí vocês precisam entrar para ver se está dentro do nicho de vocês, tá bom? E a gente vai mostrar aqui para vocês como faz. Então, vocês podem entrar direto pela página principal, né? Que nem o slide anterior, ou vocês podem ir aqui em Descubra Criadores e colocar Encontrar Criadores. Quando vocês clicarem aqui em Encontrar Criadores, vocês ainda vão aqui em mostrar mais em criadores recomendados. Entrando então aqui em encontrar criadores, vocês vão poder filtrar os criadores e também pesquisar direto por arroba, tá? É muito interessante essa parte de você escrever e pesquisar, porque ele não só pesquisa nomes de criadores, vocês podem colocar produtos também. Então, vamos supor, você vende óculos. Se você escrever óculos, ele vai mostrar alguns influenciadores que já tiveram algum conteúdo, alguma relação com óculos, o que é bastante interessante porque facilita, né, para vocês na hora de vocês selecionarem. Então, a plataforma mesmo, ela já possui esse filtro para vocês não precisarem ficar entrando no aplicativo e procurando, fazendo essa pesquisa, tá? Aí, na parte de filtro, vocês podem filtrar por criadores, seguidores ou desempenho, tá? Aí, de criadores, vai ter uma lista aqui de criadores, vocês vão estar podendo filtrar naqueles que vocês querem. Aí, aqui também dá para filtrar por número de seguidores, então vocês vão selecionar a quantidade de nível de seguidores que vocês querem e também o desempenho da conta. Aí, uma coisa muito importante que a gente fala quando a gente vai selecionar um influenciador, né, pra gente fazer uma collab de afiliados em TikTok, é que muitos falam assim: ah, mas tal influenciador não tem tantos seguidores, ou tal tem muitos. Os seguidores, eles são importantes, mas eles não são o pilar principal que vai garantir o resultado, tá, gente? Os seguidores, eles não significam que aquele afiliado ele vai conseguir converter muitas vendas para você. Então, vocês já devem ter notado que dentro do TikTok tem muitas contas que elas são muito engajadas, eles têm muitos comentários, muitas pessoas, né, assistindo eles, muitas views, mas eles não têm tantos seguidores, tá? E normalmente essas pessoas são pessoas muito interessantes para a gente fazer collab, até porque são pessoas de menor seguidores, eles têm um nicho mais definido e acabam tendo mais engajamento. Então eles conseguem entregar o seu produto para mais pessoas. Aí também temos os micro-influenciadores, né, que tendem a ter um engajamento mais real. Então hoje em dia a gente fala assim, dependendo do produto que vocês trabalham, é mais interessante trabalhar com micro-influenciadores, até porque o engajamento dos micro-influenciadores, eles são realmente orgânicos. Então, são pessoas que realmente tendem a assistir eles ou seguir com as dicas deles, comprar os produtos que eles divulgam por ser eles mesmos lá. Aí, o bom conteúdo, ele também converte mais que um grande número de seguidores. Então, como a gente falou, ter um grande número de seguidores não significa que aquele afiliado vai conseguir converter mais vendas para você. Então, na hora de vocês fazerem aquela análise mais geral, é importante vocês estarem olhando, né, por exemplo, comentários, ver quantos views a pessoa está alcançando, em quanto tempo, né? Se os comentários são comentários de pessoas que tendem a perguntar sobre um produto ou assunto que aquele influencer está falando, né, no momento do vídeo ou da live. Também é bem importante vocês avaliarem o histórico, então, da performance, né? O tipo de audiência. Então, é que nem a gente fala, por exemplo, você vende, por exemplo, maquiagem e às vezes o influencer é um influencer que fala sobre produtos tech, né? Então, de tecnologia. Então, não é compatível, né? Esse tipo de nicho e nem a audiência desse influenciador vai conseguir ou vai converter vendas para você, porque não é do mesmo nicho, então não tem esse interesse. Então, esse é um dos pilares mais importantes na hora de vocês selecionarem, tá? Foca bastante em criadores com público engajado. Então, a gente fala assim, muitas visualizações, muitos seguidores. Olha sempre os comentários, gente, número de curtidas. E olhem o que os comentários estão falando. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está fazendo um vídeo sobre a venda de uma roupa. Só que aí você vê que nos comentários não tem nada a ver sobre a roupa. Então, vocês já sabem que talvez aquele influencer, ele não é um influencer tão engajado para realmente fazer conversões de venda, né? Ele é um influencer, às vezes, que só está demonstrando, o pessoal só quer seguir uma tendência. Então é importante vocês estarem olhando também para essa parte, para ver se os comentários, eles são comentários que podem gerar vendas para vocês, tá?
Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de alguns influencers, né? E todos esses dados que a gente tirou aqui, pessoal, vocês conseguem ver no afiliado, no portal do afiliado dentro do TikTok, tá? Então a gente pegou todos esses dados lá, vocês que são vendedores dentro da plataforma, vocês têm acesso a esses dados também, vocês filtrando. Então a gente trouxe só para vocês verem como vocês selecionam, né? Alguns influencers. Então, por exemplo, esse Diego que a gente trouxe aqui, ele tem 384 mil seguidores. Então, nos últimos dias, eles fez 250 mil de vendas e foram 12 mil vendidos. Aí a gente pode ver a categoria do influencer. Isso também fica disponível para vocês dentro do Affiliate Center, que é o portal de afiliados dentro do TikTok Shop. Então a gente vê que a categoria desse influencer, por exemplo, é livros, revistas e áudios, computadores, equipamentos, escritórios, utensílios. Então, provavelmente, quando vocês olharem para esse influencer, vocês não vão, vocês que têm, por exemplo, marca de maquiagem, talvez, já não, talvez, trabalhariam com esse tipo de influencer para fazer afiliados, porque você já vê que o nicho dele é outro nicho. Aí, seguindo também, a gente trouxe mais alguns exemplos para vocês. Aqui, por exemplo, opa, deixa eu voltar. A gente trouxe da Nanda, então ela tem 153 mil seguidores e a categoria dela é suprimentos domésticos, têxteis, móveis e saúde. Então ela já tem uma categoria que ela é um pouco mais ampla, né? Quando a gente fala em suprimentos domésticos, são, por exemplo, produtos de casa, produtos que a gente vê bastante, por exemplo, de utensílios mesmo. Então já é um nicho muito variável. Então, bastante tipo de produtos entraria aqui. A gente poderia estar falando sobre produtos eletrônicos, a gente poderia estar falando sobre talvez móveis pequenos, a gente poderia estar falando sobre até material escolar, inclusive, tá? Então, é importante quando vocês olharem a categoria do influencer, ver se o produto que vocês querem está dentro da categoria que eles podem estar fazendo essa conversão para vocês. Aí a gente trouxe a Marina também aqui, que ela tem 24 mil seguidores, e nos últimos 30 dias ela vendeu 296 mil. Aqui a gente trouxe mais para mostrar para vocês que realmente, quando vocês forem selecionar o afiliado de vocês, o influenciador, né, que vai estar promovendo o produto, que não é tão importante o número de seguidores e sim o engajamento, tá? Então você vê que, por exemplo, a Marina aqui tem 24 mil seguidores, ela consegue também fazer vendas de afiliados na mesma quantidade de um influenciador que tem 300 mil seguidores, por exemplo. Aí aqui a gente trouxe a Nusa também, que ela tem 20 mil seguidores, ela conseguiu faturar 277 mil. Aí elas têm roupas. Uma coisa que vocês podem notar é que os influenciadores que têm menos seguidores e que conseguem fazer uma alta conversão, eles são nichados muito específicos. Então, aqui, por exemplo, da Neuza, vocês vão ver roupa feminina, roupa íntima feminina, textos imóveis, beleza e cuidados pessoais. E realmente. É, quando a gente está falando de categoria muito nichada, acaba sendo que os influenciadores têm uma menor quantidade de seguidores, mas eles acabam fazendo uma conversão um pouco maior, tá? Aí, seguindo, a gente queria trazer a Neve para vocês verem. Então, ela é uma influenciadora que ela tem 31 mil seguidores, mas ela conseguiu vender, nos últimos 30 dias, meio milhão de reais, né? E vocês vão ver que a categoria dela é muito nichada. Então, ela só trabalha com suprimentos domésticos, textos e imóveis. Se vocês olharem lá no perfil dela, vocês vão ver que a maioria dos produtos que ela tá divulgando, por pessoa, normalmente é produto de saúde, tá? Então, na área de suprimentos. Então, é importante vocês estarem fazendo essa análise. Então, não descartar o influenciador ou afiliado assim de início só porque ele tem poucos seguidores. Vocês vão precisar estar vendo todo esse histórico para vocês saberem se aquele influenciador ele pode trazer altas conversões para você ou não. Então, dentro do programa de afiliados, né, do próprio TikTok Shop, a gente pode estar trabalhando de quatro formas com nossos afiliados, tá? Então, o primeiro formato deles é realmente criar vídeos com produtos da sua loja. Então, são aqueles vídeos que vocês encontram no feed do próprio criador, que eles estão divulgando os produtos na vitrine deles. Então, essa é uma forma da gente fazer a colaboração. Aí, a segunda forma da gente fazer a colaboração é participar de lives apresentando os produtos. Então, alguns influenciadores, eles às vezes não têm uma alta taxa de engajamento, tá? Durante a criação de conteúdo deles, então dentro do feed, mas quando vocês notarem que às vezes eles estão numa live, eles fazem lives diárias, e às vezes a live tem um alto engajamento, então é muito interessante vocês estarem também dando uma olhada nesse ponto. Usar os cupons exclusivos em ações de vendas, então é possível também criar cupons, né, para os seus afiliados, para os influencers, para eles poderem estar divulgando com os é, espectadores deles. E também divulgar o link de afiliados em seus perfis. Então, os afiliados dos influencers, eles têm esse costume de estar divulgando os links e usando cupons para influenciar, né? Para tentar converter mais, normalmente, os produtos que eles estão acabando divulgando lá. Aí.
Dando continuidade, dentro do tipo de colaboração, né? A gente dá para a gente acessar dentro do TikTok Shop Seller Center, afiliados e começar. Então, a gente também vai estar ensinando vocês agora como que entrar dentro da plataforma, onde que a gente faz as colaborações, como que a gente convida um afiliado ou o afiliado procura a gente, como que funciona, tá? Porque dentro da plataforma, a gente tem dois tipos de parceria que a gente pode estar fazendo junto com os afiliados. Então, a gente pode estar, nós como vendedores, estamos convidando os criadores diretamente. Então, vocês dentro da plataforma estão selecionando o criador que vocês querem, ou direcionar o criador, o estilo de conteúdo, idade, por exemplo, o número de seguidores que vocês querem, vocês podem estar solicitando, ou vocês também podem estar liberando os produtos de vocês por uma colaboração aberta, onde qualquer afiliado que preenche os requisitos que vocês estão solicitando lá, eles podem colaborar com vocês, tá bom? Então, dentro do Seller Center, então a gente vai estar ensinando vocês como convidar os criadores em primeiro momento. Dentro da central de afiliados ainda, vocês vão notar que dentro de colaboração, a gente tem duas abas onde tem a colaboração direcionada e encontrar criadores. Aí vocês vão perguntar qual é a diferença desses dois, né? Principalmente. Quando a gente está falando de colaboração direcionada, vocês vão verificar que quando a gente entra aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente entra, ele não está selecionando nenhum influenciador, a gente que vai estar adicionando. E quando a gente vai encontrar criadores, a gente já vai estar selecionando diretamente aquele criador e podendo adicionar mais, tá bom? Então, a gente vai estar mostrando aqui como a gente vai encontrar esses criadores em primeiro momento. Então, quando a gente entra aqui em encontrar criadores, que nem a gente tinha comentado, né, nos slides anteriores, aqui a gente não precisa só pesquisar pelo nome do criador, tá? Isso é um insight muito valioso para vocês, porque quando a gente pesquisa, às vezes, uma marca ou eventualmente algum produto, a gente consegue filtrar melhor os influenciadores que vão descer aqui embaixo pra gente, porque vai aparecer todos os influenciadores que já fizeram algum tipo de conteúdo sobre aquele produto ou aquela marca, tá? Aí, por exemplo, supondo que a gente filtrou aqui, aí aqui embaixo vocês podem filtrar os criadores, seguidores, desempenho, né? E vocês podem ordenar. Aqui a gente ordenou por ordem de relevância. Então, vai ser os criadores que, na verdade, vão ter mais views, né? Mais seguidores, que vai estar aparecendo em primeiro. Aí, para vocês estarem encontrando esses criadores e convidando eles para parceria, essa é um convite direto. Então, vocês vão estar clicando aqui em convidar. Aí, nesse formato, vocês que vão estar convidando o criador. Então, vocês vão estar selecionando aquele criador. Então, no caso, essa Débora, vocês vão estar clicando para convidar a Débora, tá? E quando vocês clicam em convidar, ele abre por uma página de convite. Então, ele é bem autoexplicativo aqui, vocês vão ter que estar preenchendo alguns dados. Então, vocês vão dar um nome no convite por criador que vocês querem. Então, o nome da campanha que vocês estão fazendo, ou o nome, de alguma parceria específica que você está querendo fazer com aquele influenciador. Aí você vai colocar a validade. Então, aqui, vocês podem colocar, por exemplo, quando é enviado o convite para o criador, ele tem um prazo para responder. Até porque é importante ter esse prazo, porque acaba que às vezes você quer divulgar um produto e às vezes tem um time, né? Às vezes é para, sei lá, Dia dos Namorados. Aí tem que ser naquele time. Então, o colaborador ele também tem que estar te respondendo dentro daquele prazo. Esperando o prazo, o Covid ele é meio que revogado. Então, o criador ele não consegue mais aceitar, tá bom? Aí vocês vão colocar o endereço de e-mail de contato de vocês, o número de telefone também, e aqui vocês vão colocar a mensagem. Então, aqui na parte da mensagem, vocês vão estar colocando uma introdução, apresentando vocês, quais objetivos, né, que vocês querem alcançar, o tipo de perfil que vocês estavam procurando, porque você quer colaborar com aquele criador específico. Aí aqui você também vai colocar o tipo de conteúdo, então aqui vai ter várias opções de, tipo, você pode escolher se vai ser para live, se vai ser para um vídeo de produtos à venda, qual é o formato que você quer colaborar com ele. Aí mais para frente você vai poder estar escolhendo os produtos que você pode estar colaborando com ele. Então, nessa parte vocês vão selecionar e quando o criador receber o convite de vocês, eles já vão poder verificar os tipos de produto que está dentro dessa proposta de colaboração. Aí, após, então, vocês escolherem os produtos, vocês podem configurar a amostra grátis, tá bom? Então, vocês podem aprovar de maneira automática, então, isso é o sistema que vai aprovar para vocês, ou vocês podem vocês mesmos aprovarem por forma de solicitação manual. Aí, após isso, então, como a gente comentou, quando a gente convida o criador, aqui nas escolhas de criador, ele já vai aparecer aquele influencer ou criador de conteúdo que a gente já selecionou lá no procurar. Então, ele já vai estar aqui. Aí é muito interessante essa página que, caso vocês queiram convidar mais influencers, vocês podem estar digitando aqui e adicionar a partir de geração de criadores. Então, aqui vocês podem estar adicionando mais criadores, tá bom? Conforme vocês estão querendo compartilhar. Aí, o máximo de criadores que a gente pode convidar por convite são 50. Então,
não dá para ultrapassar esse número. Aí também a gente tem a colaboração direcionada, que ela é muito semelhante ao formato de encontrar criadores. Então, vocês também vão estar entrando nessa aba para criar, né, o convite. A única diferença aqui é na parte 4 na escolha dos criadores. Então, tanto na parte de criar convite, escolha de produto, configure as amostras grátis, é o mesmo processo de você estar convidando o criador diretamente, tá bom? Pela página de procura. Aqui na escolha de criadores, quando a gente está convite de criadores para colaborar, é, você direcionada, vocês não têm que estar escolhendo aqui os influenciadores que vocês querem. Então, normalmente vocês já têm uma lista do que vocês já querem colaborar, aí vocês podem estar colocando aqui, ou se vocês não tiverem, vocês podem adicionar a partir do gerenciamento de criadores. Aí ele volta pela parte de convidar, tá bom? Mas quando a gente está aqui na colaboração direcionada, é importante vocês já terem alguns influenciadores em mente para vocês já poderem ir adicionando aqui para não ficar voltando na página. Aí, essas duas formas que a gente apresentou agora são formas quando o vendedor vai procurar o criador, né, ou influencer para você solicitar uma colaboração com eles. Aí tem outra forma que a plataforma também disponibiliza, que é chamada colaboração aberta, que é onde os criadores eles encontram vocês que vocês não precisam enviar um convite. Então, é basicamente que a sua loja vai ter uma vitrine muito grande e você pode colocar alguns requisitos de influenciadores, a gente vai estar mostrando também, e eles vão poder estar solicitando para trabalhar junto com vocês, tá bom? Então, na colaboração aberta, que a gente fala dos afiliados, nada mais quando vocês têm a loja lá no TikTok Shop, vocês vão ter a vitrine de vocês, certo? A loja. Aí vocês podem disponibilizar, por exemplo, produtos para que os próprios criadores que gostarem do produto de vocês ou que entrarem na loja de vocês, clicarem para falar assim, ah, eu gostei desse produto, eu gostaria de fazer uma colaboração. Eles podem simplesmente só entrar lá, escolher, aprovar e eles já podem fazer o vídeo para o seu produto. E não necessariamente precisa enviar a amostra grátis para eles, tá? Mas é muito interessante, a gente vai explicar por quê um pouquinho mais na frente. Mas nessa parte de colaboração aberta, nos produtos adicionados, vocês vão adicionar os produtos que vocês querem deixar em colaboração aberta. Ou seja, vocês vão selecionar os produtos que vocês querem que fique disponível para todos os criadores que estão aptos, né, para fazerem vídeos de revenda e adicionar os produtos de vocês na vitrine deles, tá bom? Então, é basicamente que você vai pedir para que eles coloquem o produto de vocês na conta deles para vender, com vídeo, com live, ou simplesmente colocar na própria vitrine do influenciador. Aí é muito interessante aqui que na colaboração aberta vocês não conseguem configurar comissões específicas para cada pessoa. Você só vai conseguir fazer a configuração geral. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, a gente deu um exemplo desse produto com a taxa de comissão de 7%. A gente não consegue selecionar os influenciadores que a gente vai querer dar mais ou menos. Todos os influenciadores que olharem aquele produto dentro da nossa loja, eles já sabem que eles vão ter 7% de comissão, tá bom? Aí, aqui só demonstra mais ou menos quanto que vale, né? 7% do produto. E aqui vocês podem criar a amostra grátis ou não, tá bom? Então, como a gente fala assim, é interessante sempre criar, mas não tem problema caso não seja criado. E também dentro da própria página Colaboração Aberta, vocês também conseguem filtrar. Então, vocês conseguem colocar, por exemplo, só quero influencers de mais de, sei lá, 10 mil seguidores, ou quero influencers de taxa que já fizeram, por exemplo, vendas. Vocês podem também estar inserindo aqui, tá bom? Aí a gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre os modelos de colaboração. No TikTok Shop dá para a gente fazer três modelos de colaboração atualmente. Um que é o custo por venda, que é o CPS que a gente fala, que é onde um influenciador ou criador de conteúdo ele vai ganhar uma comissão por venda realizada. Então, supondo que ele vai estar divulgando lá o seu produto e ele faça 100 vendas e vocês combinam uma comissão de valor fixo ou até mesmo por tipo views ou até mesmo por venda realizada uma porcentagem, tá? Aí tem o CPM, que é o custo por 1.000 visualizações. Aqui não necessariamente precisa ser por 1.000, tá? Tem vendedores que gostam de fazer assim, a cada 10 mil ou 500, então vai depender muito do vendedor e do ticket do produto que vocês forem trabalhar. Mas normalmente são formas de colaboração onde não necessariamente precisa de vendas, é mais uma forma de divulgação. Então, eles meio que pagam por divulgação. Aí, a gente também tem a forma do envio de amostra, que é onde a gente está entrando em contato. Então, lá, como vocês viram, que os tipos de
manipulação, tanto direcionada quanto aberta, a gente pode estar enviando amostras para esses criadores de conteúdo, influenciadores. Aí a gente envia o produto e em troca eles fazem um vídeo, fazem uma live sobre o produto, tá? Aqui uma dica que a gente dá é porque assim, o que funciona normalmente no mercado e o que dá certo, uma dica que a gente dá é combinar os modelos. Então, quando vocês estão entrando em contato com o afiliado, vocês podem estar negociando uma porcentagem em cima da venda e enviar a amostra, por exemplo, para eles. Porque nem todos os influenciadores ou criadores de conteúdo vão ter o produto. E quando a gente está falando de afiliados, é muito importante o afiliado ter o produto em mãos, tá? Para apresentar o produto, porque traz mais confiança para quem está assistindo ele e também engaja mais normalmente. Aí, aqui a gente vai falar sobre um pouquinho de amostras e o envio de estratégias, tá? Quando a gente fala sobre as amostras que a gente quer enviar para os influenciadores, a gente precisa pensar em alguns pontos para tanto facilitar para os nossos influenciadores ou para os afiliados, né, que for fazer, quanto pensar na conversão que isso vai dar para a gente. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é para priorizar os produtos que vendem mais e chegam rápido. Por quê? Eventualmente, quando a gente está fazendo uma collab com um afiliado, a gente quer, o intuito é vender, né? Então, normalmente o afiliado ele também não vai querer receber um produto que é um produto muito difícil de vender, ou ele que já sabe que o mercado não aceita. Então, assim como a gente seleciona o afiliado ele também vai selecionar os nossos produtos, tá? É importante que a amostra também chegue rápido, porque quando a gente está em contato com o afiliado, se a gente envia uma amostra e demora muito para chegar, às vezes o afiliado também não gosta, às vezes também já perde o timing, né, do vídeo. A gente sempre fala para dar foco em itens para pelo visual forte, então itens mais esteticamente bonitos, que dá para fazer um visual de vídeo legal, onde a gente sabe que tem uma estética que às vezes é por determinado nicho é muito importante, acaba tendo esse apelo. Aí, quando vocês mandarem as amostras, também é importante vocês sempre enviarem amostras dos produtos que vocês possuem em estoque, tá, gente? Porque pensa assim, vocês estão fazendo uma collab com o influenciador, ele vai divulgar o seu produto. O produto vai sair do seu estoque. Se vocês enviarem um produto, por exemplo, o influenciador, ele fizer o vídeo, ele gerar muitas vendas e não conseguir enviar esses produtos por falta de estoque, isso vai acabar gerando tanto problema para o afiliado quanto para a loja, tá? Então a gente sempre fala assim, toma muito cuidado com essa parte de estoque na hora de enviar as amostras e vocês também têm que precisar ter alguém com atendimento para sempre estar atendendo. é, Dentro do atendimento do próprio vendedor com ou com o afiliado, tá? Precisa ter uma pessoa lá disponível para estar fazendo esse atendimento de forma ágil. A gente também normalmente sugere produtos com uma boa margem de lucro, até porque quando a gente está falando de afiliados, a gente também vai estar pagando uma comissão, enviando as amostras, então é interessante serem produtos que vocês vão ter uma margem de lucro legal, tá? Sempre priorizem também produtos de uso simples e fácil demonstração. Então, quando o produto é muito complexo de demonstrar, muitas vezes o próprio afiliado, às vezes, precisa de muito tempo para estudar o produto, o que acaba demorando mais para ele fazer o conteúdo, tá? Além disso, produtos muito complexos, às vezes pode ser que não retenha tanto público. Mesmo se o afiliado for um influenciador ou um criador muito engajado, às vezes pode ser que tenha essa dificuldade de reter público, tá? Então, optem por produtos um pouco mais simples, que é mais fácil do afiliado entender, que ele consiga demonstrar na praticidade também. Aí escolha produtos com efeitos, que a gente fala assim, produtos mais inéditos, diferentes, estampas muito diferentes, ou que são produtos que talvez eles não encontrem em outros lugares, ou produtos muito úteis, ou que todo mundo precisa ter. Tenha essa delicadeza, né, na hora de escolher também esses produtos para os influenciadores. E também, então, evitar os produtos realmente muito técnicos e difíceis de explicar. Isso tanto para ajudar vocês para terem uma conversão um pouco mais rápida, né? Esse processo ser um pouco mais fluido e mais rápido, e para facilitar para o afiliado também na hora de fazer o vídeo, tudo bem? Aí aqui a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre o controle de qualidade do conteúdo. Quando a gente fala em uma parceria dentro do TikTok Shop de afiliados, vocês vão ver que cada criador e cada influencer, eles vão ter o estilo deles de vídeo, tá? Então é muito importante que, além de vocês, por exemplo, estarem já cientes do estilo do vídeo que o criador cria, vocês estarem condizentes com o produto de vocês. Então é muito importante vocês estarem preparando um briefing, que são os pontos obrigatórios, o formato do vídeo que vocês querem, o que ele não pode falar no vídeo, quais são as características do produto. É importante vocês darem essas especificações técnicas antes para afiliados, ter alguém da equipe ou até o próprio vendedor para estar auxiliando o afiliado, né, lá, com as dúvidas sobre o produto, tá?
sempre peçam aprovação prévia do conteúdo. Então, eles finalizaram um vídeo, por exemplo, sempre pede para enviar antes para vocês darem uma olhada, se está condizente com o que vocês estão esperando, tá? Se for um afiliado que vocês verem que vocês querem desenvolver junto, é importante vocês estarem enviando exemplos de vídeos de que vocês querem, ou, por exemplo, o resultado de um vídeo, às vezes vocês viram, você fala assim, nossa, é esse tipo de vídeo que eu quero. É importante vocês estarem dando esses insights também para os afiliados. Aí, alinhar as hashtags com eles, as CTAs e como mostrar o produto. Então, muitos produtos, principalmente na área mais de tecnologia, que a gente vê mal, o teclado, é importante vocês darem um direcionamento também para os afiliados, para o que os pontos importantes do seu produto que você obrigatoriamente quer que ele demonstre naquele vídeo, tá? Acompanhamento de prazos e entregas também é muito importante. Então, como a gente falou, muitas das vezes, principalmente quando a gente fala de afiliados, a gente está querendo fazer, às vezes, uma coisa em determinado tempo, né? Às vezes é por uma campanha, ou às vezes é por uma data especial, então é importante vocês estarem olhando para esses prazos de entregas também. Aí a gente tem que ver a coerência também com a identidade da marca. Então, que nem a gente comentou, vamos supor que o criador, ele é do seu nicho, é um criador, às vezes, que fala sobre óculos e você vende óculos. Só que, às vezes, o conteúdo daquele criador, ele não é compatível exatamente com o tipo de produto que você quer vender ou o seu branding. Então, é importante vocês estarem dando uma olhada nisso também, então, com a questão da identidade de marca, tá? Porque nem sempre, se é nichado dentro do seu nicho, quer dizer que vai ser coerente para o seu produto. Então, é importante vocês também dando uma olhadinha nisso. Aí, vocês podem estimular a criatividade na hora do afiliado. Então, às vezes, muitos que a gente vê, eles falam assim, o afiliado, ele já tem muita expertise, a gente pode deixar com ele, ele faz do jeito que ele quer. Mas é importante vocês estarem estabelecendo alguns limites, tá? Até porque o afiliado, vocês têm que pensar que ele não sabe tudo sobre o branding, às vezes, da marca de vocês. Vocês vão estar precisando trabalhar isso inicialmente também com eles. E sempre manter uma comunicação direta com tanto os influencers quanto os criadores de conteúdo na questão de afiliados, que é a análise de resultados, tá? Quando a gente fala, quando a gente faz uma parceria com o influencer, é muito importante que após eles publicarem o vídeo, vocês ficarem acompanhando essa análise para ver o resultado que vocês vão ter, tá? Isso vocês conseguem fazer dentro do próprio TikTok Shop mesmo. A gente vai também estar mostrando as páginas onde vocês vão poder estar visualizando. Mas aí vocês vão analisar três pontos principais, tá? Um, que é os views reais e as curtidas do vídeo. Então é muito importante vocês estarem sempre analisando se aquele influenciador, eles estão realmente curtidas de pessoas reais, comentários de pessoas reais, se não é um bot, por exemplo, para vocês verem o número também de vendas geradas, também que é o mais importante, né, eu diria, e também para vocês poder fazer análise do retorno do investimento de vocês sobre o afiliado ou influencer, tá? Aqui, então, dentro do próprio TikTok Shop, a gente, ainda no centro de afiliados, quando vocês olharem no campo esquerdo inferior, vocês vão ver que tem a parte de estatísticas. Essa parte de estatísticas a gente consegue ver análise de criador. Essa análise de criador, vocês vão verificar todos os dados sobre os influencers que estão fazendo algum tipo de ação sobre algum produto de vocês. Então, seja uma live, sei lá, às vezes compartilhou um link, colocou na vitrine, fez um vídeo sobre o produto, quantos vídeos fez, vocês conseguem estar visualizando aqui na análise de criador. Então, nessa página principal vai ter as principais métricas, então vocês vão ver os dados principais, isso vai estar compilado, né, de todos os influencers. Aqui vai ter algumas classificações de vídeo, então, quando vocês clicarem aqui em ver tudo, vocês vão ver os vídeos que estão mais engajados, que têm mais visualizações, e também aqui você vai conseguir ver as principais métricas. Aí eu vou aqui um pouquinho para frente para vocês darem ver. Descendo um pouco nas estatísticas, a gente tem a parte do vídeo. Então, o que a gente comentou, dentro do vídeo, quando vocês clicam, vocês conseguem ver os vídeos mais engajados e se eles geraram GMV ou não. Porque a gente estava falando, quando a gente faz a análise, é importante a gente ver se a taxa de cliques ou de curtidas é real. Porque pode ser que aconteça que alguns afiliados eles usam bots, por exemplo, para ter mais curtidas ou para ter mais comentários. Então, nessa página principal, vai ser uma página que vocês vão poder ver. Normalmente, se um vídeo ele tá muito, muito engajado, por exemplo, bateu 1 milhão de likes. Assim, a possibilidade de ele não ter uma venda é muito pequena, tá, pessoal de afiliados, se ele bateu muito grande. Agora, se você vê que ele bateu 1 milhão de curtidas, por exemplo, e ele não fez nenhuma venda, provavelmente, não vou dizer que com certeza, tá, mas tem grande possibilidade de ser realmente um bot. Então, é importante vocês estarem dando olhada nisso aqui nessa página. Então, vocês entram, olhem no vídeo, vê se converteu e se bate com a proporção de pessoas que estão assistindo, ou que assistiram, que deram like ou comentaram. Tudo bem?
Aí, seguindo aqui, vocês também conseguem, no mesmo campus inferior, vocês podem ver os pedidos gerados por afiliados. Então, nessa abinha, vocês conseguem ver todos os pedidos que foram gerados por afiliados. Vocês podem estar filtrando por ID do produto ou pelo tipo de conteúdo. Então, vocês vão poder estar analisando qual produto que vocês têm maior facilidade de conversão por afiliados, né? Então, às vezes, podem, sei lá, vocês disponibilizar 5 produtos de vocês para fazer uma colaboração direcionada. Aí, desses 5 produtos, vocês enviaram igualmente para todos os influencers. Aí vocês podem analisar, por exemplo, qual produto que teve maior retenção, maior conversão em todos os afiliados, se é o mesmo produto, então já sabe que aquele é um produto muito bom para a gente trabalhar com afiliados, ou o produto que você enviou para todo mundo, só que nenhum conseguiu gerar venda. Então, às vezes é o produto, às vezes não é o afiliado. Então, é importante vocês estarem fazendo essa análise também de se, o meu produto foi afiliado, o que que aconteceu, tá?